Well, you don't know, a Kyoto. You see? Watch it. Olá pessoal, chegamos ao nosso último módulo do curso de formação aberta e à distância em cineclubismo, onde iremos abordar as questões que entrelaçam o cineclubismo e a educação. Inicialmente, iremos conhecer algumas experiências do cinema nos ambientes educacionais de modo geral, tanto no âmbito da exibição como da realização, sem adentrarmos nos méritos da educação formal ou informal. A Escola de Cinema de Moscou é considerada a primeira escola de cinema no mundo. Em pleno funcionamento até hoje, ela foi criada em 1919 após o cinema ser estatizado pelos bolcheviques, tornando-se assim o principal meio de comunicação, educação e propaganda na Rússia na época. Seus primeiros estudos eram focados nas técnicas de direção de atores, tendo como base o cinema norte-americano. Com o passar do tempo, ela foi se aperfeiçoando e contribuindo de forma singular para o surgimento de várias teorias sobre a montagem e sobre as diversas possibilidades de narrativa do cinema. Assim como na Rússia, o ditador italiano Benedetto Mussolini viu no cinema um grande potencial de expansão do fascismo, fundando em 1935 a Escola Nacional de Cinema e o Centro de Experimentação Cinematográfica na Itália. Em geral, sem novidade no altar. Já na França, criou-se em 1942 duas escolas de cinema, a Louis Lumière, voltada para a formação de técnicos, e o Instituto de Estudos Avançados em Cinema, mais voltados para o estudo artístico e teórico da linguagem, ambas com o intuito de estruturar a indústria cinematográfica do país. No Brasil, a manipulação do povo pelo cinema se deu por volta de 1920, com o chamado cinema educativo, uma estratégia do governo para atropelar as ideias das escolas libertárias que surgiam no país com a chegada dos imigrantes anarquistas. Somente em 1936 é fundado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, com o propósito de sistematizar uma educação nacionalista através do cinema. Além de produzir filmes de exaltação à pátria, publicavam uma revista e distribuíam para escolas públicas equipamentos e filmes como O Dia da Bandeira, O Dia da Pátria, Hino à Vitória, dentre outros. Amanhece em Virajaba. Nascida com a construção da estrada de ferro Maricá, Virajaba é uma das milhares de pequenas localidades servidas pelos 32 mil quilômetros de linhas que a rede ferroviária federal tem disseminadas por todo o Brasil. A estação de Virajaba, outrora lucrativa e movimentada, está agora condenada. Desapareceram as cargas e os passageiros que justificavam sua existência.
Hoje sobra tempo para tudo. Por essas linhas antiquadas circulam somente 2 trens por dia. Um que vai, outro que vem. Mas não era assim há 20 anos atrás, quando este ramal tinha o monopólio do transporte da região. A Igreja Católica, assim como os governos, também via no cinema um importante meio de propagação de suas doutrinas. Nesse sentido, foi criado, em 1928, o Ofício Católico Internacional de Cinema, com o intuito de exibir, premiar e realizar cursos de cinema, enaltecendo o discurso e os princípios da moral cristã. O ofício católico, mesmo promovendo uma formação de certa forma teológica do cinema, tinha uma postura diferenciada da política do Estado Novo, propiciando a criação de importantes cineclubes no Brasil, sendo considerado um dos primeiros cursos de cinema do país. Além das escolas e cursos técnicos, os cineclubes eram grandes formadores de cineastas, principalmente entre os anos de 1940 e 1950, tanto pela liberdade de pensamento como pela extensão dos debates, que muitas vezes sofriam limitações entre as paredes das escolas. Com o golpe militar de 1964, percebeu-se que o cinema era uma das grandes armas de luta dos estudantes e dos trabalhadores, iniciando assim uma caçada incessante a cineastas e cineclubistas, no intuito de reprimir a liberdade de expressão e de produção no país. Meu nome é Celso Monteiro da Silva, eu trabalho no jornal Estado de São Paulo há 13 anos. Também trabalho com uma banca de jornal durante o período noturno, diurno. Esta é minha casa e aqui está minha família. Minha casa eu estou fazendo com um pouco de dificuldade, fazendo aos poucos. Faz 1 ano e meio que eu estou construindo. A respeito da imprensa nacional, eu considero uma das melhores do mundo. Haja visto que muitos jornais do Brasil são considerados, em toda a parte do mundo, como um dos 10 melhores jornais que existem no mundo. Logicamente, não posso discordar de uma imprensa que tenha os seus jornais relacionados no conceito mundial. A primeira universidade brasileira a instituir o curso de cinema foi a Universidade de Brasília, em 1965, sob a reitoria de Darcy Ribeiro, e com um corpo docente composto por ninguém menos do que Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes e Nelson Pereira dos Santos. Mesmo após a ditadura militar, os cursos de cinema no Brasil ainda eram muito restritos, piorando ainda mais no governo Collor, sendo o período que menos se produziu e estudou cinema no país. Olha, eu estava no auge da minha carreira, inclusive internacional, com vários prêmios internacionais tal, que eu recebi, e no final dos anos 70, somente, né? Desde o Homem que Virou Suco para frente, eu ganhei vários prêmios internacionais tal. Já estava conhecido, por exemplo, já tinha sido convidado pela Coroa, na Bélgica, lá, para a abertura de uma mostra do cinema brasileiro. Fui convidado pessoalmente, fui convidado pela governadora de Milão para ficar 1 semana em Milão, por conta do governo de Milão. Tinha aberto o caminho para mim e tal. Mas eu queria fazer o filme sobre o Vlado, em 90.
E já tinha uma coprodução com a Espanha, assinado, com Portugal, com um produtor iugoslavo, existia Iugoslávia ainda, e com o Channel 4 de Londres. Quer dizer, tinha conseguido uma coisa que o senhor Boiano não consegue. Né? Veio o Plano Collor, bloqueou todos os recursos, fechou a Embrafilme, que era parceira minha, fechou o órgão de cinema em 90. Eu fiquei pendurado na brocha, na maior crise pessoal que eu já passei na minha vida. Eu não podia fazer um curta-metragem. Fui lá a zero. Aí peguei minhas coisas, saí de casa. Você foi para onde? Eu fui para o interior de Goiás, numa cidadezinha que era um Ovinho. E fiquei lá, autoexilado. Somente no governo Lula foi que houve, de fato, um fomento para novos cursos livres de cinema no país, principalmente com a implantação de projetos como o Pontos de Cultura, que levou para as comunidades mais excluídas da política a possibilidade de criarem suas próprias histórias. Minas Gerais vai ganhar 19 pontos de cultura, o projeto do governo federal. Adolescentes carentes vão aprender, além de uma profissão, a dominar as tecnologias digitais. Tudo com muita arte. O projeto Pontos de Cultura selecionou 250 trabalhos, 71 deles saíram de Minas Gerais e 19 foram aprovados. O lançamento dessa iniciativa aconteceu hoje na Casa do Conde, em Belo Horizonte. O Ministério ele repassa R$150 mil para cada ponto de cultura, no período de 2 anos e meio, mais a doação de um equipamento de gravação de CD e uma câmera de vídeo digital, e isso conectado pela internet banda larga, além do programa Primeiro Emprego, do Ministério do Trabalho, que vai fornecer 50 bolsas do primeiro emprego para cada ponto de cultura. A ideia do projeto é a de beneficiar inicialmente 1 milhão de pessoas residentes em áreas carentes. Salas de aula, galpões e até mesmo fundos de quintais serão transformados em polos de experimentação, prática e difusão do conhecimento produzido. Está começando agora pelo canal 4 da NET e também pela internet Floripa Ponto a Ponto, o programa que liga você aos pontos de cultura de Santa Catarina. Hoje iremos assistir mais um documentário feito pela Escolinha de Cinema de Criciúma. O documentário que iremos assistir, ele trata dos 50 anos de história da Escola Heriberto Hilse, lá de Criciúma, através de relatos feitos por professores, alunos e diretores. Os próprios trabalhadores do povo, aqueles que trabalham para o povo, que são os vereadores, têm que trabalhar para o povo. Então, toda vez que eles passarem aqui, eles vão lembrar que eles têm que cuidar bem de quem está aí elegendo eles. Está colocando comida até no prato deles, porque se não fosse o povo, eles não estariam lá. Quanto nome? Com a formação crescente de novos realizadores, a necessidade de uma formação de exibidores aumentou. Surgiu assim uma abertura para que o movimento cineclubista brasileiro pudesse estar cada vez mais próximo das escolas e demais cursos. Mesmo o audiovisual sendo utilizado em sala de aula desde o início do cinema, não podemos considerar esse uso como uma formação em audiovisual, pois em grande maioria dos casos existia ali apenas uma transferência de mídia e não um estudo mais apurado da linguagem cinematográfica. Diversas universidades também passaram a adotar cursos de audiovisual, assim como o surgimento de novos cineclubes e cursos para a formação cineclubista, pois a exibição passou a ser vista com a mesma importância da realização. Hoje temos inúmeros projetos de formação em cinema e em cineclubismo espalhados pelo Brasil. Dentre eles irei destacar o Cineduc, o Cauim Cineclube e o Pontos de Corte. O Cineduc é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1970 na cidade do Rio de Janeiro, que até hoje vem desenvolvendo um trabalho de formação em audiovisual em escolas públicas e particulares, bem como a exibição de filmes. O Cineduc recebeu em 1984 o título municipal de utilidade pública e desenvolve parcerias com diversos festivais de cinema, com importantes entidades nacionais e internacionais, além de realizar mostras de cinema voltadas para o público infanto-juvenil e capacitar professores para o uso do audiovisual em sala de aula. O Cauim Cineclube foi criado em 1979 na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e desde então desenvolve trabalhos voltados para a arte e educação, tanto no cinema como no teatro, na literatura, na música e na gastronomia. Em 1989, o Cauim recebeu o título de utilidade pública municipal e estadual em 2010.
além de possuir um cinema próprio, com 808 lugares, um projetor de 35mm e som Dolby Digital. O Cauim Cineclube produz ainda uma revista e um programa na TV local. Olá! Você vai conhecer agora um pouco do trabalho e da história de um dos maiores cineclubes do mundo, o Cineclube Cauim, de Ribeirão Preto, São Paulo. A história do Cauim começou em 1979, quando um grupo de amigos decidiu fundar uma entidade cultural na cidade. Durante seus primeiros 20 anos de existência, o Cauim organizou diversas atividades culturais, sendo o primeiro cineclube brasileiro a exibir filmes em 35mm com sessões diárias regulares. Realizou ações culturais em diversas áreas, com publicações literárias, atividades teatrais e produção de documentários, sempre com o foco nos aspectos culturais e sociais dessas atividades. Participou também ativamente da vida política de nosso país, com realizações como o Fórum Cauim Debate a Constituinte, que reuniu personalidades políticas nacionais em 1987. No correr dos anos, o Cauim se tornou referência para outros grupos em todo o Brasil, fomentando a criação de novos cineclubes, grupos teatrais e movimentos culturais. Hoje, o Cauim tem uma sala de cinema com 800 lugares, com ar-condicionado e som Dolby Digital. Localizada em um ponto central de Ribeirão Preto, a sala permite que sejam realizados projetos como o projeto A Escola Vai ao Cinema, em parceria com as Secretarias da Educação Estadual e Municipal. Iniciado em 2006, já trouxe mais de 500 mil crianças e adolescentes da cidade e de 25 cidades da região ao cinema. A maioria deles nunca tinha entrado em uma sala de cinema antes. Agora, todos os alunos da rede pública de ensino de Ribeirão Preto já realizaram esse sonho. É a única cidade deste porte no Brasil, com 500 mil habitantes, que realizou esta inclusão. O Pontos de Corte é um curso de formação cineclubista promovido pela Vila das Artes, uma escola de audiovisual pública sediada em Fortaleza. Desde 2007, o Pontos de Corte vem formando cineclubes, bem como realizando empréstimo de equipamentos de exibição para que os alunos possam estar realizando sessões na cidade. Assim, a minha passagem pelo Pontos de Corte, eu considero importante no sentido de que ampliou o mundo que eu não tinha antes, né, para as linguagens audiovisuais, principalmente. Antes eu não tinha nenhum conhecimento na área de audiovisual e com o Ponto de Corte abriu, né, esse mundo para mim, né. E antes nós tínhamos um coletivo, né, só que nós não trabalhávamos a linguagem audiovisual. A partir do curso Ponto de Corte é que abriu, né, esse mundo do audiovisual para a gente e nós começamos a construir os dois cineclubes, né, o Cine Macumba e o Cine Desbunde. Nós estamos agora fazendo 2 anos de cineclube, a atuação de cineclubista. Nós estamos com 8 a 10 exibições, em torno de 8 a 10 exibições, tanto do Cine Macumba como do Cine Desbunde, em vários locais, em vários espaços, tanto na própria Vila das Artes, onde ocorre o curso Ponto de Corte, como em outros locais da cidade também, né? Não só na área central da cidade, como na área periférica também. Destino do homem, American Friends, money. Money, please. Please, money. Please, money, money, please.
Com o projeto Cine Mais Cultura do MINC, tivemos um passo importante para a formação em rede dos cineclubes no país. Mesmo com uma rápida capacitação, propiciou aos cineclubes contemplados a abertura de novos horizontes no estudo do cinema e do cineclubismo. Os seminários com a temática Cineclubismo e Educação têm sido atualmente a principal articulação em rede do movimento cineclubista brasileiro, sendo uma das principais atividades propostas na última Jornada Nacional de Cineclubes. Diversos estados vêm realizando esses seminários, muitos com transmissão ao vivo pela internet, proporcionando assim uma discussão nacional a respeito do tema e mobilizando tanto agentes da educação como da política para essa discussão. No 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, estão acontecendo diversos seminários em torno do tema Políticas para o Audiovisual. Em destaque, o seminário sobre cineclubismo no DF, o cinema nas escolas, que culminou na assinatura de uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Cultura para o apoio e a fomentação dos cineclubes nas escolas. O desenvolvimento das ações, tá certo? Não só a exibição, mas a discussão em sala de aula, o desenvolvimento de trabalhos com os alunos, vão no sentido de criar uma cultura, tá certo? Dentro da escola, cineclubista, né? De respeito ao audiovisual, de conhecimento, principalmente da produção nacional. E eu acho que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação dão um passo muito grande aqui no DF, quando estabelece essa parceria e começam essa ação de forma tão efetiva. A educação é o braço que organiza as expressões culturais, que forma o gosto, que dissemina de maneira metódica, sistemática, os valores de uma determinada sociedade. A portaria que nós assinamos hoje, ela abre espaço para consolidar a parceria entre a política pública de cultura e as políticas educacionais e busca o apoio da sociedade por meio da organização dos cineclubes para fazer com que o audiovisual brasileiro se aproxime do seu público e se aproxime do seu público no melhor momento, que é na infância e na juventude. O cineclube para dentro da escola é fundamental porque nós estamos trabalhando com a formação de público e criar um espaço alternativo, um espaço lúdico dentro da escola onde a gente rompa com a sala de aula como um espaço de formação. E o cineclube passa a ser um local atrativo, um espaço massa, como dizem as crianças. Um espaço onde eles escolhem o que ver, organizam em ciclos temáticos, debatem e socializam e acabam propondo alternativas de intervenção na realidade, na comunidade onde eles vivem, etc. Então o cineclube é um espaço diferenciado de um espaço de sala de aula. A importância de cineclubes na escola está exatamente em romper com esses números alarmantes que nós temos com o cinema brasileiro, ou com as salas de cinema no país. Hoje só 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Então um cineclube em cada escola, a gente pode dizer que cada município brasileiro vai ter um espaço de fruição cinematográfica. O maior interesse hoje é tornar a escola um espaço mais democrático, porque muitas vezes dentro da sala de aula isso não é possível. Então o espaço do cineclube poderia ser esse espaço de democratização da informação, também de acesso à informação. Participar do seminário possibilita que eu conheça outras experiências, que eu amplie também a perspectiva para a realização de um projeto dentro da escola e também conheça as dificuldades, os desafios que é comum a todo o processo e saber que sim, existe um campo muito amplo para isso e que para que se realize é preciso mesmo que as pessoas trabalhem e se dispõem. O Mais Educação é um programa do governo federal que propicia aos alunos de escolas públicas do ensino básico o turno integral, onde os alunos participam de diversas atividades formativas no contraturno. Dentre essas atividades, os alunos podem participar de cursos de audiovisual e de cineclubes. Nós temos o programa Mais Educação na escola e em 2013, quando eu assumi a direção do CAI Raimundo Gomes de Carvalho, nós vimos que o cineclube era uma das oficinas, né, escolhidas, né, pelos coordenadores anteriores. E nós demos prosseguimento, fomos atrás procurando monitores, mas a nossa dificuldade foi grande. Procuramos até nas universidades, né, para ver se tinha alguém com capacidade para assumir o cineclube, porque nós recebemos equipamentos, né, a televisão e o home theater,
mas nós ainda chegamos a colocar 2 monitores. Tentamos com uma pessoa e não deu certo, porque ele não tinha conhecimento para poder executar a oficina. E assim, nós nos reunimos, né, o núcleo gestor, e fizemos o seguinte: tiramos a oficina Cine Clube para 2014, porque nós não iríamos ficar com a oficina sem ter a pessoa capacitada para executar a oficina. E os equipamentos continuam na escola, e nós utilizamos esse espaço como uma sala de apoio pedagógico, né? Utilizamos os equipamentos do Cine Clube para passar filme, o professor dá aula, e estamos utilizando, como vocês veem aí, mas sem a execução da oficina. Com a Lei 13.006, passou a ser obrigatório a exibição de filmes brasileiros como formação complementar nas escolas. Essa lei irá tanto aproximar os alunos das produções nacionais, como despertar nas próximas gerações o desejo pela produção em audiovisual, seja como realizador, seja como exibidor. Durante a Copa, o Congresso Nacional aprovou uma lei que pretende incentivar a produção cinematográfica brasileira. A exibição de filmes nacionais passa a ser obrigatória nas escolas. Esta determinação foi acrescentada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei 13.006 entrou em vigor no dia 26 de junho. A partir de agora, de acordo com o texto publicado, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular integrado à proposta pedagógica da escola, passando a ser obrigatória a exibição de no mínimo 2 horas mensais. O intuito é dar um espaço para as produções nacionais que chega a um público que está em formação cultural, que é o público juvenil e público escolar. Em todo o país, foi constatado que não há um hábito de ir ao cinema para ver filmes cujas produções sejam nacionais. Só nos 3 primeiros meses do ano, 17 filmes brasileiros foram lançados, mas somente 5 deles tiveram mais de 100 mil espectadores. Um levantamento feito pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema, mostra que só no primeiro trimestre de 2014, mais de 35 milhões de ingressos foram vendidos para a exibição de filmes nacionais. Esse dado representa um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim, a maior audiência é das produções estrangeiras. Para as produções estrangeiras, a audiência foi de mais de 76% dos espectadores. O recurso videográfico já é utilizado nas escolas, mas para que se possa obter o máximo de proveito, ainda será necessário mais investimento por parte do governo. E esse é o papel da Secretaria de Educação, dos governos, de preparar da melhor forma possível o professor para que ele atue com maior desenvoltura usando material cinematográfico. Os departamentos de cursos de pedagogia, de todas as disciplinas, né, todos os cursos, vão ter que encaixar o uso do material cinematográfico audiovisual dentro do planejamento de formação. Em nota, o MEC informou que cada estado e município pode optar por uma regulamentação própria e que a fiscalização não é de responsabilidade do Ministério da Educação e sim do Ministério Público Federal. Ainda de acordo com a nota enviada, os estabelecimentos de ensino devem elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica, incluindo os conteúdos audiovisuais nacionais. Ralph tem 16 anos e está cursando o 1º ano do ensino médio. É um cinéfilo de carteirinha. Não perde nenhum filme exibido na escola, além de assistir em casa e nos cinemas. Ele acha que a 7ª arte impulsiona o desenvolvimento. O cinema é uma forma da gente conhecer outras linguagens artísticas, entendeu? A depender também do filme, dos autores, o estilo do filme. E são coisas que podem até ajudar em sala de aula, por exemplo. Teve um filme que eu vi aqui sobre o preconceito racial que me ajudou a fazer um trabalho de sociologia, porque eu já peguei esse filme como base para fazer a minha redação. Na realidade, o cinema já é trabalhado, né? Já é trabalhado em literatura, em história, na arte, né? Então, já de uma maneira geral, o cinema já vem sempre estando presente dentro da escola, né? Vem agregar mais ainda, né? A Lei 9.394 é a responsável por estabelecer as diretrizes e as bases da educação no Brasil. A normativa já prevê que o ensino da música e da arte seja obrigatório no currículo.
Segundo Mônica, no São José, os 2 conteúdos já estão incluídos nas atividades, tanto no turno da manhã quanto da tarde. A música já faz parte do currículo da tarde, né? Dentro das suas atividades, que já há professora de música, que trabalha específico, né? E na manhã, nas aulas de artes, que nós temos a professora Vera, que faz um trabalho maravilhoso, né? Trabalha a questão do cinema. Semana passada a gente teve uma mostra de cinema das 8ª séries. Então, há um trabalho contínuo dentro da imagem, dentro do som, né? Dentro da música. Então, ela trabalha essa gana de coisas dentro da atividade dela de artes na sala de aula, né? Durante uma das aulas de arte, algumas turmas gravam vídeos a partir da criação de histórias. Já essa turma de 8ª série apresentou os trabalhos de encerramento de trimestre. A única coisa que a lei, né, vai modificar, né, no cotidiano das escolas é tornando obrigatório, né, agora no projeto pedagógico, não mais num projeto de um professor, né, de uma disciplina isolada. Em nível de Brasil, essa lei irá permitir maior acesso à cultura, principalmente em escolas públicas situadas em pequenas cidades afastadas dos grandes centros e em comunidades rurais. A secretária destaca a necessidade de adequar os professores para essa nova proposta pedagógica. A formação dos professores para a utilização de mais esse recurso pedagógico, não só sendo a oportunidade das crianças, né, assistirem a um filme, mas que o conteúdo desse filme pode ser trabalhado como conteúdo social e pedagógico. Em Mossoró, outros espaços propícios à exibição de filmes deverão ser usados para agregar as famílias dos alunos com professores e escolas. É preciso que se discuta, né, e que se trabalhe, que se aponte, né, parâmetros para a escolha dos bons, né, cinemas brasileiros. Também estamos fazendo história, pois nosso curso de formação cineclubista à distância é pioneiro no Brasil e vocês, cursistas, são os mais novos fomentadores do cineclubismo no país, que irão levar para todas as regiões os saberes que construímos juntos nesse curso. Acredito que esse seja o primeiro de muitos que virão e espero de coração que todos levem para suas vidas toda a magia e riqueza do cinema, assim como todas as possibilidades de crescimento que o cineclubismo proporciona para o público. Agradeço pela participação e boas sessões. Well, I don't know, a Kyoto.